Uma agência de viagens de São Paulo foi condenada a indenizar um fotógrafo por usar, sem autorização, fotografias feitas por ele para promover a empresa nas redes sociais. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Acompanhe agora na reportagem de Carolina Chaves. Não é porque está na internet que é público. Imagens e obras, por exemplo, publicadas na rede não podem ser usadas sem autorização do autor. Foi assim que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, atendendo o pedido de indenização de um fotógrafo. O STJ entendeu que apenas o autor tem o direito exclusivo de utilizar, usufruir e dispor da criação. A decisão foi tomada durante o julgamento de um recurso em que uma agência de viagens em São Paulo alegava boa-fé no uso das imagens sem autorização de um fotógrafo. As imagens foram usadas nas redes sociais para promover a agência de turismo. As fotografias estavam registradas em cartório de registro público de títulos e documentos e depositadas junto à Biblioteca Nacional, mas a agência não deu crédito ao fotógrafo na divulgação. No STJ, os ministros entenderam que as obras artísticas são protegidas por lei de direitos autorais e o uso indevido e com a intenção de gerar lucros caracteriza crime, que pode trazer várias consequências, como violação do direito patrimonial e moral. Na decisão, o relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, diz que a inutilização por qualquer modalidade de obra intelectual deixar de indicar ou de anunciar como tal o nome, pseudônimo ou sinal convencional do autor e do intérprete, além de responder por danos morais, está obrigado a divulgar a identidade, o que não ocorreu na hipótese dos autos. E no caso específico, entendeu que nenhuma dúvida paira quanto à utilização de fotografias pela recorrida na promoção de pacotes turísticos, nem tampouco quanto à falta de autorização daquele que alega ser titular das obras. Ao não reconhecer a boa-fé da agência, o relator manteve a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais ao fotógrafo. A decisão foi unânime. Bom, e agora para a gente avançar nesse assunto, entender como é que funciona a questão, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça a advogada Paloma Pediani, que é especialista em propriedade intelectual. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Rafa. Agradeço pelo convite e falar desse assunto tão importante que é a propriedade intelectual. Pois é, até um esclarecimento para quem não sabe que não dá para pegar uma fotografia e compartilhar por aí, porque realmente os casos vão parar na justiça. E esse caso específico chama atenção porque a gente observa na decisão direito moral e patrimonial, né? Exatamente. Um diferencial. Exato. Por que acontece, né? Os criadores das obras que são protegidas pela propriedade intelectual, e aí quando a gente fala em direito autoral, eles têm o direito moral e patrimonial. O direito patrimonial é esse que eles possuem de poder comercializar, de fazer cessão de direito para que outras pessoas possam fazer essa comercialização ou não. E o direito moral, ele é inalienável, ou seja, ele não pode ser vendido ou passado adiante. É o direito que o criador da obra tem de sempre ser citado como autor dela, independente se essa citação é uma citação para fins comerciais ou uma citação ali apenas, né, para fins didáticos. Mas toda vez que uma obra ela é utilizada, ele tem esse direito de ser citado. Então, nesse caso aí, que a gente viu agora, faltou também essa citação dele, né, de autoria, então foi onde pesou na condenação. E a mera citação autoriza o uso da imagem ou a cópia de determinada ideia, por exemplo? Não. Sempre, né, o legislador vai olhar e seguir o que está na lei, se aquele uso ele teve um fim comercial, né, então quem utilizou aquela obra teve o interesse de ter algum retorno financeiro, ou se foi apenas, né, para divulgar, fazer uma crítica para fins didáticos. Quando tem esse interesse comercial por trás e vê, né, que esse terceiro que utilizou essa obra queria ganhar alguma vantagem com aquilo, aí sim está configurada uma violação. Então, mesmo tendo a citação de autoria, mas se está sendo utilizada com fins comerciais e a lei fala que tem que ter autorização expressa, então tem que estar escrito, né, o autor, o criador tem que autorizar. Se essa empresa não tem essa autorização, ou uma pessoa também
ela vai responder, né, por violação a direitos autorais e propriedade intelectual. A fotografia é considerada uma obra intelectual para fins de direito, né? O que mais? Por exemplo, uma música, um quadro, uma fotografia de celular também? Sim, a fotografia está elencada, né, na Lei de Direitos Autorais como as obras protegidas. Nós temos desenhos, ilustrações, músicas, peças de teatro. Então, tudo isso está lá na Lei de Direitos Autorais elencada, e a fotografia ela tem até um capítulo dentro da legislação que trata da proteção às obras fotográficas. E isso que você perguntou a questão, no celular, né, também está protegido, né, é um meio digital. A gente fala que a obra ela passa a ser protegida quando ela sai do ambiente místico, né, que está nas ideias, e passa a estar em algum tipo de suporte. E esse suporte pode ser um suporte físico, então a gente pensa uma tela, né, uma gravura, um papel, ou por meio digital. Então, pode ser por meio ali, né, de uma imagem, um arquivo em PDF, JPEG, alguma coisa assim. A dica para artistas, por exemplo, para pintores, é o quê? Registrar a sua obra? Para que ela não seja reproduzida. Inclusive, tem um caso, daqui a pouco eu vou pedir para a doutora citar para a gente, de uma grande loja de departamento aqui no país que foi obrigada a pagar uma indenização milionária a uma artista por uso indevido à reprodução daquela obra em pijamas dessa rede de departamento. Daqui a pouco a senhora conta para a gente. Mas, enfim, a dica é registrar ali a sua ideia ou não precisa para ter a proteção? A lei fala que a proteção independe de registro. Então, assim, é importante registrar, porque daí, num caso judicial, você já tem ali a prova que a obra ela é sua, né? Eu sempre brinco, assim, que é como se fosse a certidão de nascimento, né? Então, fica muito mais fácil quando você tem a certidão, o registro ali, mostrando que foi você que criou aquela obra. Quando não tem, dá um pouco mais de trabalho, porque a gente tem que ter provas de que realmente foi aquela pessoa que criou. Então, assim, o registro, ele ajuda, num caso de problema, mas ele não é obrigatório. O artista, para ele se proteger, a gente sempre fala, coloca a sua logomarca, não divulga esses arquivos em alta qualidade, porque isso facilita num caso de plágio e contrafação, porque se você coloca numa qualidade menor, é mais difícil a pessoa conseguir colocar numa roupa, né, num produto, do que se você divulga ele já em alta qualidade. Aí fica muito mais fácil para cópia e para o plágio. Conta esse exemplo que foi o caso em que a senhora advogou. O valor da indenização foi quanto? 600 mil. 600 mil reais. Bom, e essa artista, ela tinha reproduzido um carneirinho, enfim, uma imagem muito bonita, inclusive, e a loja de departamentos que conta, é uma rede, viu, nacional, muito conhecida. Ela reproduziu em pijamas, foi isso, doutora? Foi isso, exatamente. A artista, né, ela criou uma lhama, um desenho, e divulgou nas redes sociais dela. E aí, um tempo depois, ela recebeu, né, uma mensagem de uma cliente falando, nossa, que legal, você fechou parceria com tal loja? E ela, não fechei. Aí ela entrou em contato comigo, a gente comprou os pijamas, né, e entramos com a ação judicial. A empresa não tinha como, né, rebater, porque era contrafação, era plágio idêntico da obra dela, e ela foi condenada a indenizar essa nossa cliente. Então, e eles fizeram duas versões, então o pijama de manga comprida e o pijama de manga curta. Então, cada tipo de produto é uma indenização, a lei fala isso. Então, eles pagaram 3 mil vezes o valor de pijama de manga comprida, porque 3 mil vezes é o que a lei coloca. 3 mil vezes o valor de venda do produto que contrafeito, né, que contém o plágio da obra. Então, eles pagaram 3 mil vezes o valor de manga comprida e 3 mil vezes o valor do produto de manga curta. E para finalizar, a senhora acha que a rede social, enfim, a internet, ela acabou fomentando esse tipo de reprodução sem autorização, às vezes até por falta de conhecimento? Sim, com certeza. Tanto que nesse caso que a gente citou no início da matéria, eles estava na rede social, né, não tinha a autoria. Então, as pessoas tendem a achar que porque não tem autoria e está na rede social é algo que está em domínio público ou que tem o uso aberto, mas não é isso, né? Então, assim, toda vez que uma pessoa vai utilizar um conteúdo, é sempre bom ela fazer essa busca e tentar descobrir quem é o fotógrafo, quem é o autor, porque não é porque está na internet que não tem dono, né? A internet não é terra de ninguém, né? As pessoas colocam os conteúdos lá, mas por trás tem os detentores de direito, então é sempre bom estar atento a isso.
Maravilha, doutora Paloma, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Agradeço. Boa tarde, até a próxima. Até a próxima, muito obrigada.